Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí acompanhando a programação do canal Viver Brasil. É uma alegria estar iniciando mais um conteúdo aqui no nosso canal e com o objetivo de levar boas informações e bons conhecimentos para quem nos assiste. O canal Viver Brasil começou em janeiro de 2022 com o objetivo de falar de Belo Horizonte, de Minas Gerais e ser uma síntese do que acontece no nosso estado de maneira geral. A gente está nos canais 9 e 527 HD da Claro Net, nas redes sociais e no YouTube. Na Claro, a gente é distribuído aqui em Belo Horizonte, mais 9 a 10 cidades que representam boa parte da economia, da atividade que acontece em Minas Gerais. E nesse momento, a gente está tendo a oportunidade de conversar com cada um dos vereadores, com cada um dos representantes populares eleitos em Belo Horizonte. Foram eleitos em 2024, em outubro de 2024, e assumiram o mandato formalmente a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Eu estou tendo a alegria, a honra de receber aqui agora, neste caminho de entender e conhecer os vereadores, a Fernanda Altoé. Ela é vereadora já no 2º mandato. Eu tenho acompanhado aí esse primeiro momento da Fernanda, que sempre foi muito ativa, e agora reeleita. E é interessante dizer que não é uma reeleição qualquer. Ela, no primeiro mandato, teve 6.049 votos, e nesse segundo mandato de reeleição, ela saltou para 18.682 votos. Mais do que triplicou a primeira votação que teve. Eu começo te dando boas-vindas, agradecendo pela presença e te perguntando o porquê desse salto de 6 para 18 mil votos. Eu te agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um reflexo da atuação. É um trabalho bem feito durante 4 anos, um trabalho feito com responsabilidade, com resultados. Então, isso, sem dúvida, é um reconhecimento. E campanha também é um pouco da gente colhe a história da vida da gente. Então, eu vejo isso também como um mérito pessoal de vida, da trajetória que eu fui construindo em Belo Horizonte, né? Já desde 9 meses de idade que eu sou uma Belo Horizontina, nascida em Teresópolis. Mas com a família mineira? Com família mineira do interior de Minas. Meus pais se conheceram aqui em Belo Horizonte. Então, eu acho que é tudo fruto do trabalho, é fruto da vida da gente, das vivências da gente. O vereador é isso, né? É a pessoa mais próxima que a gente tem dentro da política. Então, reflete muito isso a nossa história também. Ótima forma que você começou, que me deu uma facilidade grande para a gente iniciar essa nossa conversa que a gente está levando aí para o nosso telespectador e telespectadora essas características de cada um que compõe a vereança em uma das cidades mais importantes que a gente tem no país. Você falou aí que é reflexo da vivência, é reflexo das passagens. Como é que foi essa formação, então, da Fernanda? Na infância, na adolescência, onde é que você morou em Belo Horizonte? Quais foram os primeiros lugares que você conheceu e entendeu que, de fato, o que era Belo Horizonte? Eu sou a vereadora mais bem votada do Centro-Sul. E aí a gente vê uma relação com isso. Eu morei no bairro Santo Agostinho, bairro Lourdes. Eu fui sócia do Minas Tênis Clube. Eu fazia balé no núcleo artístico. Eu estudei no Colégio Imaculada Conceição, no Colégio Santo Antônio. Então, né, fui aluna da cultura inglesa, de inglês. Então a gente vê que é uma vida mesmo de vivência. Fiz direito na PUC. Então, por isso que eu falo que a eleição não é só principalmente do vereador, não é só uma análise de colher os frutos políticos. É colher os frutos nós como cidadão, como pessoa, como amigo, como parente, como vizinho. Então isso vai irradiando e vai tomando a proporção que acabou tomando, né? E nessa construção aí que você colocou, a partir de quando, na sua formação como mulher, como cidadã,
A partir de quando que você começa a identificar alguma possibilidade de representar os outros? Eu nunca tive a pretensão de ser política. Isso nunca, assim, não fez parte da minha criação, nunca... Longe de ser um sonho, apesar de eu ser sempre aquela pessoa politizada que adora dar um palpite na mesa de boteco. Isso você já era? Sempre foi? Isso. Isso aí é uma característica familiar minha. Minha família almoça todo domingo, todo mundo é muito politizado, fala muito de política, a gente gosta do assunto. Então é um assunto que flui com leveza pra gente. Mas eu só fui entrar para a política em 2015. Foi quando eu me filiei ao Partido Novo. Eu sou uma das primeiras filiadas do Novo em Minas Gerais. E foi um momento em que meu marido quis ir embora do Brasil. Em 2015? Em 2015. Exatos 10 anos atrás. Exatos 10 anos atrás. Eu saí do MP de São Paulo em 2012. Eu fui promotora de justiça lá. Eu me exonerei. Você é advogada formada, sempre se formou aqui, atuou aqui e foi para São Paulo em algum momento? Concurseira. A gente fica uma vida estudando. E tinha um concurso, 2 concursos para fazer no ano. E eu falei, gente, não adianta ficar estudando para fazer 1, 2 concursos no ano. Então, na época, eu fiz prova em São Paulo e no Paraná. Passei no MP de São Paulo. Fiquei lá como promotora de justiça por pouco tempo. Porque ali eu entrei numa encruzilhada, talvez, né? Assim, uma encruzilhada de mulher e que outras pessoas acabam tendo em outros momentos da vida. Ou eu ficaria ali em São Paulo para o resto da minha vida, porque a carreira era para o Estado, e eu fiquei com muito receio do impacto disso na minha família. Eu já era casada, para o meu marido profissionalmente, São Paulo era um ótimo mercado, mas até que ponto eu conseguiria estar com ele na mesma cidade em outro estado? A carreira estava muito engessada. Então, provavelmente, eu ficaria numa cidade longe dele ali por 10, 8 anos. E nós dois num estado diferente, longe de família, longe de amigos, reconstruindo uma vida. E eu tive muito receio de isso ter um impacto muito negativo no meu casamento. E depois, na criação de filhos que pudessem vir, eu fiquei com muito medo da minha dinâmica familiar, como seria. Então, ali naquele momento, eu falei, gente, é o sonho de ser promotora ou é o sonho de ter uma vida estável familiar? Estratégias da vida. Faz parte. E ali eu sozinha, eu optei por voltar para Belo Horizonte, eu pedi exoneração. Sem conversar com seu marido nesse momento? Conversei com ele, ele falou, não, você não vai fazer isso, você estudou a vida inteira para isso, nós vamos conseguir, nós vamos dar jeito. Mas eu acho que no fundo ele não queria se responsabilizar por uma decisão. E aí no dia que eu anunciei para ele, eu falei, olha, eu sei, mas eu entreguei minha carta de exoneração. Ele falou, graças a Deus, eu não queria te falar. E aí você volta para Belo Horizonte? Voltei para Belo Horizonte. Meu concurso foi o último a ter aposentadoria integral em São Paulo. Voltei para BH e fui advogar. E aí em 2015, quando ele falou, vamos embora do Brasil, porque isso aqui não tem jeito, eu falei, não, mas não é assim, eu larguei São Paulo para estar em Belo Horizonte, agora nós vamos fugir do Brasil? Como assim? Como assim? Lá a gente não vai ter, gente, lugar nenhum do mundo a gente vai ter o que a gente tem no Brasil e principalmente em Belo Horizonte. Eu estava aqui, né, antes da gente começar, conversando com 2 pessoas que no final das contas a gente já se conhece. Tem amigos em comum, você vai para casa de um, vai para casa do outro, bebe final de semana no clube, depois está indo para casa de um amigo. Onde que a gente vai ter isso? Onde nós vamos ter essa qualidade de vida que a gente tem aqui em Belo Horizonte, né? E ali, num ato de desespero, eu entrei para a política, um pouco poliana ali, não, vamos participar que nós vamos mudar esse Brasil, e foi esse meu começo. Como é que foi esse começo? Efetivamente, como é que ele se deu? No primeiro momento você se filiou ao partido? Sim. Foi a primeira ação? Não, a primeira ação, um amigo meu, ele falou, Fefe, eu estou frequentando umas reuniões, era numa padaria, era na Pão e Companhia aqui na Savassi. Estou frequentando as reuniões de um partido novo que surgiu agora, por pessoas sem vínculos, né, políticos, começar para construir uma nova política. Eu comecei a frequentar quando dava, meu filho mais velho estava com 1 ano, meu marido viaja muito, então às vezes quando ele estava em Belo Horizonte eu falava, ó, fica com o André que eu vou lá. Eu comecei a frequentar e eu achei aquilo muito legal. Isso na época era o Evandro? O Evandro. Lá nos primeiros Bem momentos? no primórdio, O Evandro, o Bernardo Santos, a Simone Deode, e eu achei aquilo muito legal. Santos, que hoje vem a ser o secretário de comunicação Exatamente. do governo e fazendo um trabalho com um reconhecimento. Exatamente. E a Simone, que foi ouvidora, né, geral do Estado. E eu achei aquilo muito legal, porque a gente começou a discutir um partido político.
A gente começou a discutir diretrizes. E aí, 2016... Sem nunca ter feito uma nada. ação efetiva na política. Nada. E aí, final de 2015, o pessoal falou, ó, o Novo vai ter a primeira campanha, participar da primeira campanha no Brasil. Vai ser campanha para vereador em algumas cidades e nós teremos campanha em Belo Horizonte. Precisamos de mulheres. 2016. Final de 2015. Para a eleição em de 2016. E aí, em uma dessas reuniões, precisamos de mulheres. Quem quer ser candidata? Eu achei que todas as mulheres iam levantar a mão. Levantou. E praticamente foi só eu. Então, eu fui candidata antes de 2020, que foi a minha primeira eleição. Eu fui candidata em 2016 pelo Partido Novo. Quantos votos você teve? Eu tive 2.000 e alguns votos. Já foi bom, E eu estava grávida do meu segundo filho. Quase não fiz campanha. A gente conseguiu eleger na época Matheus Simões, foi o primeiro vereador do Novo em Belo Horizonte. Isso. E depois eu fiquei ali 4 anos sem frequentar política, sem discutir política, porque eu estava com 2 filhos pequenos. E eu vi que o processo do Novo ali, comigo, os colegas, eu não tinha feito um santinho. O colega que estava ali concorrendo comigo foi quem me ajudou a fazer o santinho. Então eu achei aquilo o máximo. Eu falei, gente, isso aqui é um projeto de grupo, porque ninguém está competindo comigo, as pessoas estão querendo me ajudar. E aí, durante esse período, as pessoas entendiam que eu estava grávida, mas todo mundo sempre me trazendo para perto, para dar continuidade. E foi assim. Segundo momento. Então, você perdeu ali em 2016. Sim. Como é que foi essa espera? Como é que foram esses 4 anos até chegar 2020 e uma nova eleição? Eu não tinha pretensão de ser candidata de novo. Passei 4 anos cuidando de filho, reafirmando a advocacia, eu sou criminalista. E aí, nesses 4 anos, você ficou na advocacia? Na advocacia. Entre 16 e 20? 16 e 20. Continuei filiada, mas eu não tinha pretensão de ser candidata novamente. E aí, o Matheus Simões, ele tinha virado secretário de governo do Zema. Ele me ligou em 2019. Ele falou, Fernanda, eu queria muito que você fosse candidata de novo. Ele falou, você tem perfil, você é uma pessoa que entende de direito, você entende dos direitos das pessoas e nós precisamos de mulheres como você. E eu falei, Matheus, eu não vou ser candidata, porque eu não quero ser ameaçada de morte como você foi. Eu não quero ter que andar com a escolta do BOP, eu tenho filho pequeno para criar. Ele falou, eu te conheço, sou o seu amigo, se não fosse um ambiente bom para você estar, que você possa conciliar a advocacia, que você possa conciliar a sua atuação de mãe, mas que você possa contribuir, eu não te convidaria. Dá essa chance e tenta ser candidata de novo. O Matheus. O Matheus. Que hoje é o nosso vice-governador, futuro governador, daqui a alguns meses. Não, independente de tudo, ele é o futuro governador daqui a alguns meses. E se Deus quiser reeleito depois governador. Exato, e é um cara que realmente tem postura, tem qualificação técnica, tem capacidade de se tornar um bom político. Sim. A partir do próprio perfil dele. Então, Sim. realmente, eu acho que tem muita coisa para se caminhar e aí. Foi assim. E aí, então, foi eleita pela primeira vez em 2020. Por quê? Porque eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse para os telespectadores e telespectadoras do canal Viver Brasil o porquê que você realmente conseguiu fazer essa virada tão grande entre a primeira e a segunda eleição e o que você prometeu. O que você prometeu para esses próximos 4 anos em relação ao seu mandato que você conseguiu convencer tanta gente mais? Deixa eu pensar aqui, olhando no olho. Eu acho que como a minha eleição de 2020 foi uma eleição de propósito, eu preciso participar, eu preciso dar uma chance para esse país, eu preciso contribuir, porque ficar só reclamando não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu fui uma pessoa que tive uma atuação muito livre. Eu não tinha prometido nada para ninguém. Então, no momento em que você não propõe nada para ninguém e você tem liberdade de fazer aquilo que você realmente acredita, eu acho que isso é muito importante. Porque dentro da liberdade de atuação que eu tive, eu prezei pelo cidadão, eu prezei pelo resultado e muitas vezes eu tive que atuar contra
um discurso que tinha muito mais força e apelo do que aquilo que eu estava propondo na contramão. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma votação uma vez, onde era um projeto de lei que liberava todos os alvarás da Arena MRV. Eu fui a única vereadora que votou contra. E eu falei, gente, não é vereador, através de lei, que libera alvará. Porque alvará é uma medida administrativa que depende da análise da prefeitura. Depende da análise de possibilidade de operação da arena. Depende da análise da segurança da operação da arena. Isso não passa por projeto de lei. Galocura queria acabar com a minha raça naquele momento. Galocura queria acabar comigo. E quando eu votei contra, e eu falei, por que vocês estão brigando comigo, já que o projeto de lei foi aprovado, só com o meu voto contra? E quando eu fui expor a situação, as pessoas falaram, e não é que é verdade? Tanto que o projeto de lei foi retirado, mesmo tendo sido aprovado em primeiro turno, e a prefeitura refez a análise para apresentar um outro tipo de projeto de lei que obrigasse a prefeitura a fazer a análise daqueles alvarás e não necessariamente aprovasse. Então, eu acho que nesse primeiro mandato, a minha liberdade, o meu conhecimento técnico, uma equipe extremamente qualificada, porque como eu não tinha compromisso com ninguém, eu montei a minha equipe de uma forma técnica, de uma forma qualificada, com pessoas que têm o mesmo propósito que eu. Então, eu acho que isso fez total diferença na minha atuação e nos resultados que eu acabei alcançando ao longo do meu mandato, para eu poder ter liberdade de firmar minha posição naquilo que eu acho que é certo ou errado. Ok. Esse caminho aí da política de maneira geral, onde a gente tem tantas variações, tantas possibilidades de trabalho, inclusive, porque o vereador, a partir do momento que ele assume o mandato, por mais que ele não seja o executor, por mais que ele não seja a parte executiva do processo, ele é fundamental para fazer aquele caminho ali se desenvolver. Belo Horizonte é uma cidade com praticamente 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas, não sei exatamente quantos. 2 milhões e 300 mil. 2 milhões e 300 mil pessoas. Está associada a um estado absolutamente único em relação a tudo, seja pelo tamanho, seja pelas qualidades, seja pelo volume de municípios. 853 cidades diferentes para tomar conta. Como é que você, a partir desses 2 mandatos aí como vereadora em Belo Horizonte, capital do estado, como é que você enxerga efetivamente os principais problemas da cidade? E aí eu te peço para você elencar, conforme eu estou fazendo com vários outros, os 5 principais problemas que você priorizaria na sua atuação como vereadora, como prefeita, como gestora da cidade. Como é que você priorizaria esses temas? Tá. Belo Horizonte está na 3ª maior região metropolitana do Brasil. Nós somos a 3ª maior região metropolitana do Brasil. Eu acho que hoje Belo Horizonte é uma cidade que não conversa com as demais cidades da região metropolitana. E isso envolve não só transporte público coletivo, como envolve também questão de otimização de saúde. Eu acho que Belo Horizonte fez um estrago com o último plano diretor. Um plano diretor que veio com a promessa de democratização da cidade, de abaixar o custo de vida e o custo dos imóveis, com o argumento de que, criando certas travas, você forçaria o setor que mais emprega na nossa cidade a recuar. E esse plano diretor não percebeu que o mercado se autorregula, que nós espantamos os investimentos para cidades como Nova Lima e Lagoa Santa. Todos os arredores. Todos os arredores, que cresceram e nós ficamos com os problemas. Então, eu acho que nós temos um problema grande hoje em Belo Horizonte. Plano diretor. Nós precisamos de um plano diretor real, sem discurso.
Porque falar que o plano diretor tem que ser assim ou assado, limitar isso ou aquilo, para baixar o custo de vida do cidadão, e hoje Belo Horizonte é uma das capitais que mais aumentou o custo de vida e o valor do metro quadrado, a gente viu que esse plano diretor deu errado. Então a gente tem que trabalhar com realidade e não com discurso. É uma cidade que tem um problema muito grande na atuação da pasta da assistência social. Nós temos inúmeros projetos, mas projetos que não trabalham com números de retorno de eficiência do investimento. Então, nós estamos com um número de pessoas em situação de rua alarmante. E eu não acho que a pessoa estar com uma barraca e um carrinho é dignidade, estando na rua. Então, isso é algo que precisa ser encarado e precisa ser encarado sob diversos aspectos. Sobre o aspecto social, sobre o aspecto humano, sobre o aspecto de segurança pública e sobre o aspecto social. Eu vejo como um problema grave o transporte público coletivo. Nós temos um contrato que tem duração de 20 anos, que em tese vai se encerrar em 2028, mas que o problema não é o contrato, porque o contrato ele permite alterações ao longo desses 20 anos que possam ir adaptando ele às modernidades que foram surgindo. Carro popular, transporte por aplicativo, automação, uso de moto por muitas pessoas. Mas e a transparência desse contrato? Esse contrato nosso determina que a cada 4 anos fosse feita uma auditoria no sistema para a gente saber qual que é o custo real da passagem de 4 em 4 anos, que seria tipo marco zero. E você vai fazendo reajuste ao longo desses anos. Nós não temos auditoria desde 2014. Tem 10 anos que o nosso contrato não tem uma auditoria e está tudo bem para todo mundo. Isso está errado. Isso é ruim para o empresário de ônibus, isso é ruim para o cidadão e isso é ruim para o poder público. Porque fica todo mundo com a faca do pescoço uns dos outros e ninguém se beneficia de um transporte público de qualidade. Então, plano diretor, questão da assistência social, né, foca aí com a pessoa em situação de rua, transporte público coletivo. Eu acho que Belo Horizonte está uma cidade abandonada, suja, e é ruim para o cidadão belo-horizontino. Né? É aquela situação do sapo. Se você põe o sapo na água quente, ele pula e ele sai. Se você põe o sapo na água fria e vai esquentando a água até ela ficar quente, borbulhando, ele vai morrer ali sem ele perceber. E eu sinto que a gente está um pouco isso. A gente está ficando numa cidade que a praça não é reformada e tem dinheiro para ser reformada. A cidade está toda pichada. As ruas estão esburacadas, as calçadas estão mal cuidadas. Então, assim, isso é ruim para a gente, porque quando você está numa cidade bem cuidada, todo mundo se preocupa em cuidar e dar continuidade àquela cidade. Quando está tudo largado, é só mais um lixo no chão, é só mais uma lixeira quebrada, é só mais uma calçada sem funcionar e a gente vai vivendo isso sem perceber. Sim. Tem muitas coisas aí que tem que ser arrumadas e certamente Belo Horizonte é uma cidade que vai conseguir se organizar e resolver essas questões que precisam ser resolvidas. Eu vou já ir encerrando essa nossa primeira conversa, mas eu vou te pedir para que você pontue sobre 3 temas que a gente também está perguntando a cada um, que são assuntos que estão aí na rua, são assuntos que estão aí na Câmara e na cidade, obviamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do plano diretor aí, essa questão de restringir o desenvolvimento do mercado imobiliário, da construção civil, essa é uma questão. E as outras 2 são vinculadas a 2 movimentos que estão aí na cidade também, que eu entendo que são movimentos vinculados ao setor do desenvolvimento econômico e produtivo. E repito, não tem como pensar em passagem gratuita ou qualquer ação social se a gente não tiver desenvolvimento de capital, de desenvolvimento econômico. Isso é a base de qualquer ação
que possa ser feita pelo Estado. Então, Carlos Prates, transformação do aeroporto em um bairro, o plano diretor, como é que isso pode ser melhorado, e a questão da Times Square na Praça 7, com o objetivo de levar mais luz, mais holofote e uma movimentação para esta área. O que você entende desses 3 pontos? Bem, primeiro, o aeroporto Carlos Prates tem um estudo antigo feito pela Prefeitura de Belo Horizonte que demonstra que ali não tem vazão para um novo bairro. Então, ali vai ser o novo Vale do Sereno? Vai fazer um novo bairro e estrutura para escoamento de serviços e das pessoas ali. Como vai ser? Esse planejamento não tem. Porque Belo Horizonte tem essa mania, né? Você cria o bairro e depois você pensa como é que você vai fazer para as pessoas entrarem, saírem do bairro, vir de Buritis. E o planejamento é feito depois. Então, eu era a favor do aeroporto Carlos Prates ali. Mas se há a necessidade, se a prefeitura desativou e viu ali a necessidade, seja por segurança, de que o aeroporto não oferecia, que a gente sabe que não é verdade, ou da necessidade da criação de um novo bairro, eu acho que tem que pensar no funcionamento do bairro junto da cidade, ao invés de depois parar para pensar como que ele vai funcionar, para o problema não surgir depois. Plano diretor. Eu acho que quem é do setor imobiliário, quem vive os reflexos do plano diretor, precisa começar a criar grupos de estudo. Porque são pessoas que, na hora que vai acontecer a votação, elas não vão a plenário. São pessoas que não vão fazer um movimento social e vão ganhar no grito. E depois vão sofrer as consequências da omissão delas na participação da elaboração desse plano diretor. Quantos vereadores são engenheiros civis? Quantos vereadores são arquitetos? Quantos vereadores são do mercado imobiliário para fazer uma análise real do impacto do plano diretor para todo o setor produtivo de Belo Horizonte? Eu acho que nenhum, ou pouquíssimos. Então, eu acho que para a gente ter um plano diretor real, que fale a verdade para a cidade, que seja um planejamento, a gente precisa de grupos de estudo, mostrando, isso aqui funcionou, vamos manter, isso aqui foi péssimo para a cidade, e a gente vai mostrar assim, assim e assado. Isso daqui foi interessante, mas nós temos que desenvolver melhor. O que é plano diretor? Nada mais é que o planejamento da cidade, não é isso? Planejamento da cidade. Como que vai funcionar cada bairro, onde que cada bairro pode funcionar o quê? É fazer um estudo da cidade e do funcionamento dela. E a Praça 7, eu cheguei a receber lá no meu gabinete alguns arquitetos. E eles falando, era um absurdo a gente tirar do conselhos da cidade a análise de colocar os painéis de LED na Praça 7. Isso não existe. Foi criada uma área, vai ser a primeira da cidade, é o case, né, o leading case da cidade, para colocação desses painéis de LED, mas tudo passa pela análise dos conselhos, como sempre foi, e da própria prefeitura dentro de toda a análise de publicidade da prefeitura. Agora, vai falar que isso vai acabar com a arquitetura do centro da cidade. Tá, é barraca espalhada por todo lado? Pode. Mas o centro da cidade inteiro sem revitalizar? Pode. E a cidade toda pichada também tá ok. É complicado. Mas é uma situação que já está aí, parece que já passou e que vai começar. Está posta, passa pelos conselhos, passa pela prefeitura. Então, eu acho que a cidade é dinâmica, nós precisamos pensar na cidade dessa forma e nós temos como conciliar tudo. Para finalizar a nossa conversa, colocar um pouquinho de pimenta aqui nessa história, vamos colocar um pouquinho de disputas ideológicas, de pensamento, de caminhos que estão lá na Câmara agora. Eu tive o prazer de receber aqui um seu colega, na verdade, alguns já, mas citando os dois, o Vili dos Santos, que é do PL,
bolsonarista doente e um bom parlamentar, tem boas ideias, tem bons caminhos, mas completamente diferente de uma outra que eu recebi aqui, que foi a Isa, que é do PSOL, o oposto, PL, PSOL, e os dois falando sobre essa questão de direitos humanos, de de novas formas de tratamento, de gramática, de vocabulário, falando assim, vixe Maria, o que vai acontecer daqui para frente? Então, fala um pouquinho sobre essa movimentação de pensamentos, de disputas, de divergências Sim. que tem, mas que eu acho que não tem nenhum sentido, porque o Belo Horizonte não pode mudar essas questões de Constituição e não sei o que mais. Mas qual que é o clima e o que está acontecendo nesse momento? Eu acho que essas pautas vão ser cada vez mais frequentes, até pela própria construção da Câmara Municipal nesse mandato, né? A bancada da direita cresceu, a bancada da esquerda também cresceu. Eu acho que todo assunto que tem relevância para a população, ele é um assunto político e a ser debatido na Câmara Municipal. E a gente sabe que esse tipo de assunto, ele envolve a população, né? Ele leva todo mundo às mais variadas paixões. Eu particularmente acho que a gente precisa compreender que a gente tem que tratar as pessoas com direito, com respeito e com dignidade. Então, eu acho que o grande erro é um querer convencer o outro de ser como você é. Eu sou muito a favor de você ser feliz, eu ser feliz. E vamos nos respeitar. Porque a partir do momento que eu quiser te convencer que você está errado e que eu sou certa, e você tentar fazer a mesma coisa comigo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nenhum. E eu acho que a gente precisa conciliar isso. Eu acho que nós somos todos diversos, nós somos todos diferentes, mas as pessoas precisam compreender que nós não precisamos convencer uns aos outros de sermos espelhos uns dos outros. Sim. Cada um no seu quadrado, vão ser todo mundo feliz, vão todo mundo respeitar o espaço do outro. Fernanda Altoé, que alegria poder escutar um pouquinho sobre a sua caminhada, poder passar um pouquinho disso aqui no canal Viver Brasil. De fato, não tem muita conversa, eu acho que é bem simples o que eu vou falar. Ao longo da sua primeira caminhada como vereadora, muita gente foi, obviamente, observando o que você estava fazendo, como é que você ia agir naquele primeiro momento. E sempre as pessoas falando da postura, da qualidade, do posicionamento. E eu acho que é isso que te trouxe essa votação muito bacana em 2024 para ser vereadora em 2025. Boa sorte nessa caminhada, muito obrigado novamente. Eu espero que Belo Horizonte consiga, nos próximos 4 anos, evoluir em diversos temas que são fundamentais, caros à cidade, e certamente com os vereadores que estão aí, isso vai ser mais breve. Muito Parabéns. Obrigada. Muito obrigado a você. Contem sempre comigo. Muito obrigado a você. Obrigada. Parabéns pela sua postura, pela sua caminhada. A você que esteve acompanhando essa programação do canal Viver Brasil, nosso compromisso de estar sempre levando os melhores conteúdos que possam te fazer refletir, que possam te fazer transformar a cada dia de maneira consciente e com bons conhecimentos. Muito obrigado a você que esteve aqui e até o próximo Especial CVB Vereadores 2025 aqui no canal Viver Brasil. Obrigado.